proposta de hoje de estudo o título do estudo de hoje é O Joio e a Rede. Os irmãos sabem, né? Não existe uma parábola do joio e a rede. Isso aqui é uma junção de duas parábolas. Então o título é um título interessante para chamar justamente a nossa atenção. Ué, né? A pessoa de repente pensa assim, eu tenho 20 anos de crente, eu nunca ouvi uma parábola chamada O Joio e a Rede. Calma, é para chamar a sua atenção, tá bom? Eu entendo que o mais apropriado é nós fazermos uma leitura de ambas as parábolas, tá? Isso não vai levar mais do que 5 minutos. Eu peço que você então pegue a sua Bíblia, me acompanhe. As parábolas estão em Mateus capítulo 13. A parábola do joio, a partir do versículo 24 até o 30. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Arrancar, no caso, o joio. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Eu vou mostrar algo para vocês vão entender por que primeiro se colhe o joio, tá? Vocês vão entender por que disso. E aí tem uma outra parábola aqui, que essa a gente vai pular. E agora no versículo 36, deixa eu ver aqui. Pula, na verdade, vai até o 47. Isso. A parábola da rede, então, está no 47, tá bom? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam até a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas são as duas parábolas. Então você pode perceber que uma é a do joio, do trigo, e a outra é a da rede. Agora a gente vai acompanhar pela revista, tá bom? Se alguém precisar de revista, faz um sinalzinho aí para a irmã Bernadette, o irmão Alex ali, que eles podem ajudar, tá bom? Bom, aí eu peço que o pessoal da apresentação pode ir para o slide 2. Não sei se vai ficar visível. É um antes. A imagem não coube? Não? É assim, então, eu vou explicar para vocês. Eu procurei na internet as duas imagens, do trigo e do joio, tá? Eles são muito parecidos. Principalmente na fase inicial, quando eles estão crescendo. É quase impossível identificar um do outro. Porém,
como diz aí na apresentação, à medida que os dois vão crescendo, começam a aparecer diferenças. Acho que ficou melhor para ver, né? O trigo, ele é maleável e ele se curva com certa facilidade. E quanto mais maduro, mais ele está apontando para baixo, mais ele está curvado. Já o joio, ele fica em pé, ele é rígido e nunca se curva. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio é apegado à terra e mais difícil de ser colhido. Estamos fazendo um sinal aí? Oi? Eu tô. Estou enxergando. O trigo não é tóxico. Pelo contrário, ele é um alimento muito conhecido, talvez um dos mais antigos. O joio é tóxico, é impróprio para o consumo. Quando Jesus na parábola disse que o Senhor orientou os ceifeiros, olha, colhei primeiro o joio, é porque se você olhar um campo de plantado trigo e joio junto, o que você vai ver na verdade é o joio todo de pé. E quem vai estar curvado é o trigo embaixo. Então o pessoal passa primeiramente com a foice, sai cortando aquele joio e monta ele em fardos. E ali então eles vão arrancar o joio todo de uma vez só em pé. Tudo bem? Os dois são muito parecidos. Mas essas características que fazem eles se distinguirem. Eu tinha trazido uma outra imagem, não sei se vai ser possível mostrar. Aí. Vocês têm ideia do que é isso aí? Não são pinturas, tá? Não é uma pintura abstrata. Pessoas, isso mesmo, multidões. Multidões. A multidão de baixo, interessante que ela está organizadinha, né? Parece que eles estão sentados ali, parece que tem cadeiras. Deve estar bem difícil de ver mesmo, mas acreditem em mim, tá, irmãos? É uma multidão que está ali, porém ela está, de certa forma, organizada. A multidão de cima não tem organização nenhuma. Estão todo mundo ali se espremendo. Isso são as multidões. É para a gente refletir um pouco em cima dessa imagem, tá, irmãos? No meio dessa multidão, nós vamos ter todo tipo de pessoa. Podemos ter vários níveis sociais, gente rica, gente pobre, gente muito culta, pessoas que não têm instrução alguma, pessoas de fé, pessoas sem fé. E eu vou usar um qualificador aqui que eu não gosto muito: pessoas boas e pessoas más. Dá para saber olhando de cima? Não tem como. Não temos nenhuma informação dessas massas, apenas que elas são multidões. Só é possível saber alguma coisa a respeito se você pegar cada pessoa, conversar com cada pessoa, e através talvez de um questionário ou de alguma forma você começa a fazer um mapa da vida da pessoa, ou ter as informações. Ou seja, só é possível saber alguma coisa qualificando os indivíduos, tentando entender qual é a sua classe social, qual é a sua religião, qual é a sua instrução, entender também um pouco da sua cultura. Mas olhando de cima, as duas multidões são apenas multidões. Tudo bem? Próximo slide. O estudo ele tem 3 grandes tópicos, que é o título que está em cima de tudo ali, tá? E cada grande tópico costuma ter algumas divisões, que costuma também estar em 3 subtópicos, tá? Eu trouxe esse material para nos ajudar a gente não se perder aqui, para a gente procurar ficar sempre no caminho do estudo aqui, tá bom? Vamos lá. O primeiro tópico é as parábolas como Jesus as contou. Então, segundo aqui a orientação de estudo, a parábola ela tem uma verdade, ela é uma ilustração de uma verdade espiritual.
E aí eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi na semana passada e que eu até disse na aula quando nós compartilhamos lá entre os homens. Eu falei assim para eles: olha, eu vou sair daqui hoje com 2 coisas gravadas no meu coração. Eu me refiro ao domingo passado, tá? Então, o que eu gravei no meu coração de domingo passado? Primeiro, que conforme o pastor Elias nos explicou, a parábola é um jeito fácil de falar sobre um assunto difícil. É um modo delicado de abordar um tema sensível. Tudo bem? Eu gravei isso. Estou compartilhando com você. A segunda coisa é, mais específico da parábola da semana passada, do semeador. Nem todos aceitarão. É uma parábola pessimista mesmo. E aí, se você for ver o número, né? O número é de 25%, né? 1/4. Então, a probabilidade pela parábola do semeador é de 1/4 de sucesso. Tá bom? Então, o autor aqui, ele diz o seguinte, que essas verdades espirituais, no caso aqui, ó, era uma ilustração que Jesus usou. Quando ele usa a ilustração dos fazendeiros, plantando, colhendo, ele está usando, da mesma forma que na semana passada com o semeador, ele está usando um recurso de trazer algo que é do dia a dia, algo que é comum, que faz parte da rotina das pessoas, porque ali a pessoa vai encaixar, ela vai entender aquilo mais facilmente. O texto aqui diz assim: a parábola do joio é descrita com mais detalhes, ele é bem criativo, especificando cada personagem e elemento dessa parábola. O fazendeiro, os servos, o inimigo que semeou o joio, a época em que o joio é semeado, a reação dos servos e a orientação do dono da casa aos servos e aos ceifeiros. Na parábola da rede, Jesus foi econômico nos detalhes. Apenas pescadores lançam uma rede ao mar e apanham peixes de todos os tipos. Ao fazerem o balanço da pescaria, recolhem peixes bons nos cestos e jogam os peixes impróprios para o consumo. Assim como na parábola do joio e do trigo, tem uma pegadinha, que é preciso entender a diferença do joio e do trigo, aqui a questão dos peixes bons e ruins também tem um porquê. Na própria palavra de Deus, ou seja, na própria Torá para os judeus, havia as restrições alimentares. Então não era qualquer peixe que um judeu podia comer. Ele podia comer um peixe que tivesse escama. Mas um peixe que fosse, por exemplo, como um bagre, vocês conhecem o bagre? Um cação, por exemplo, que é aquela pele lisa. Tá? Então esse tipo de peixe não podia comer, é considerado impuro, impróprio. Uma enguia, por exemplo, não sei se no mar da Galileia tinha enguias, eu acredito que não. Mas na França, por exemplo, a enguia é um prato muito comum, né? Eles têm uma certa... Eles gostam de enguias. É gostoso? Tem gente aí que já comeu. Mas, para o judeu não pode, porque não é um peixe de escama. Então, é por isso que tinha que ter essa separação, tá? Então, essa comparação entre o peixe bom e o peixe impróprio é o que Jesus queria dizer, que haverá uma separação entre aqueles que aceitaram o reino dos céus e aqueles que não aceitaram. No fundo, as parábolas elas foram explicadas de modo então que as pessoas entendessem. Vamos focar nas explicações, que é o segundo tópico ali. A explicação da parábola do joio, do trigo e do joio. É o subtópico A. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente, aquela que brota, são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação do século, ou seja, é o juízo final. A ceifa é o momento da separação. E os ceifeiros são os anjos. Tudo bem? E a parábola da rede, conforme nós já explicamos, né? Os peixes bons para o consumo são aqueles que são do reino de Deus, e os peixes impróprios para o consumo são aqueles que não aceitaram as boas novas e o reino de Deus. Amém? Também haverá entre eles uma separação. Aí eu quero aproveitar e fazer um parênteses aqui. Você reparou que na parábola da rede, ela é mais curta, mas ela tem um aspecto no tempo que eu achei interessante. Eu estava refletindo sobre ela. Se nós aplicarmos a parábola da rede para o momento que nós estamos hoje, é como se todo mundo estivesse nessa rede agora. Todos estamos na rede. Esse é o momento que nós estamos. Você parou para pensar nisso? A rede ainda está no mar, irmãos. Ainda estamos no mundo. Ainda estamos no mundo e nós estamos no meio da rede. Porque essa rede é o movimento que Deus faz para nos resgatar. No meio desse movimento vem todo mundo junto. No meio desse mover, ou seja, dessa janela de oportunidade, eu enxergo essa rede também como uma janela de oportunidade que Deus abriu. Qual o nome dessa janela, irmãos? É a graça. A graça de Deus está aí, irmãos. A janela está aberta. Nós estamos no meio da rede. E nessa rede está caindo tudo quanto é tipo de peixe, tudo quanto é tipo de gente. Lembra das multidões lá no começo, da imagem das multidões? Imagina uma rede abraçando toda essa multidão. Ou também, se nós quisermos usar a parábola do joio e do trigo, nesse momento nós estamos aonde, irmãos? Estamos plantados no campo ainda, bem enraizados nesse campo. E pela fé eu digo que nós, trigo, estamos enraizados nesse campo. Amém? Mas a parábola diz que no meio de nós tem o joio também. Tá bom? Vamos lá, um outro aspecto aqui. A interpretação das parábolas. O que eu acho importante que você grave aqui, a questão da interpretação das parábolas, é o seguinte. As duas parábolas, de maneira bem sucinta e objetiva, elas dizem que hoje nós temos uma convivência e amanhã haverá uma separação. É apenas isso. A gente não precisa ficar inventando, puxando assunto local, puxando assunto da política, qualquer outra coisa, não precisa de nada disso. Jesus apenas queria dizer o seguinte: olha, hoje está todo mundo junto e misturado, mas amanhã, no juízo que há de vir, haverá uma separação. Primeira coisa que parece óbvia você viu aí? Você viu o que Jesus falou? Fica imaginando a multidão lá na praia, né? Jesus falou que vai ter uma separação, cara. O negócio vai ficar feio. Além dessa advertência para a gente refletir, ele também tem um componente aí, um desafio. A convivência. Porque a convivência é o que nós temos hoje, irmãos. E aí, como é que a gente convive? É essa pitada que eu gostaria que a gente levasse daqui hoje, tá bom? Mas deixa para chegar no final que a gente vai voltar nesse aspecto. Guarda aí com você. Bom, próximo slide, irmãos, por gentileza. O subtópico 2, as mensagens das parábolas.
Primeiro subtópico. Essas parábolas, elas têm verdades bíblicas. E eu agora fico muito feliz com a chegada dos irmãos ali. O irmão trouxe a sua família, que bênção. Essas verdades bíblicas, segundo o autor do estudo, ele diz assim, né? Ambas as parábolas ratificam o ministério dos anjos na escatologia bíblica. Eu, sinceramente, acho que os anjos aqui é o menos importante dessas duas parábolas. Isso na minha opinião, tá? Tudo bem, existem anjos na parábola fazendo o trabalho ordenado por quem? Quem ordenou os anjos? Deus. A soberania de quem? O mensageiro é mais importante que o dono da mensagem? Então, para mim, o ministério dos anjos aqui até pode ser uma verdade, mas não é o ponto mais importante. Não é isso que eu quero que você guarde, tá bom? O que eu quero que você guarde definitivamente é que ele diz assim: a prerrogativa do tempo é sempre de Deus. A soberania é sempre de Deus. É Ele que sabe o dia e a hora que haverá essa separação. Tudo bom, querido? Tudo bom? Seja bem-vindo. Qual o seu nome? Daniel. Daniel, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Você veio com o irmão Fernando? Oh, que bênção. Maravilha. Queridos, eu quero que você grave o seguinte. Novamente o item: convivência hoje, separação no futuro. Essa é uma grande verdade que está nessas parábolas. E também, Deus é que tem o controle de quando será isso. Ele é que está no controle. É por isso, irmãos, que o crente vacinado na palavra não se deixa levar por: olha, outubro, guarde essa palavra, outubro de 2026 será o fim. Ô, irmão, misericórdia, né? Crente vacinado na palavra não vai cair numa dessa, né, irmãos? E hoje, não sei se você percebeu, hoje está uma enxurrada. Eu não gosto de rede social, tá? Então não espere que eu te responda no Facebook, porque já faz uns 3 anos que eu não entro lá. Não espere que eu te responda no Instagram, porque eu nem tenho conta no Instagram. Mas eu gosto de ver YouTube. Eu gosto do YouTube. E, gente, está uma enxurrada de vídeo. Dia tal, mês tal, ano tal. Eu nunca vi tanta data para o fim, tanta data catastrófica, tanto evento já pré-datado, agendado. E eu olho para aquilo e falo assim: quanta fraude, quanta besteira, quanta mentira. Deus é que sabe, Ele é que está no comando. Essa é a verdade bíblica nessas duas parábolas. Tá bom? Outra coisa importante aqui, outra mensagem importante. Haverá um juízo final. Esse juízo... Então vamos lá, gente. Hoje a porta, a janela de oportunidade, ou seja, a rede, o campo plantado. Hoje então nós estamos na época da graça. A porta está aberta. A oportunidade está aí. Entra quem quer, ouve quem quer, fica quem quer. Ninguém é obrigado a nada. Mas a porta está aberta. A rede está lançada. Só que essas duas parábolas mostram claramente que haverá um momento de juízo, julgamento e separação. Não é o irmão Alexandre que está dizendo, não, é a palavra de Deus, é Jesus que propôs isso na parábola, tá, irmãos? Isso me incomoda? Já incomodou. No passado, pastor Elias, eu era uma pessoa que tinha um certo receio desse momento.
Me incomodava, me preocupava. E aí, o que será que vai acontecer? No primeiro momento eu ficava preocupado comigo também. Depois a minha preocupação se expandiu para os meus familiares, para os meus parentes. E aí, gente, o que vai acontecer? Aí vem aquele momento que a gente tem vontade de converter até poste, né? Você fica pregando para poste, você... gente, é aquele momento de euforia. Você quer que todo mundo abrace, você pega na mão, puxa. Só pela misericórdia de Deus, a pessoa que uma vez eu puxei na mão, ele veio sim, ele veio para Cristo. Mas porque Deus preparou um outro casal, que anos depois foi na casa dele, encontrou a terra ainda boa, a terra recebeu a palavra, e por intermédio de outra pessoa, aquilo que tanto me preocupava, Deus providenciou. Então, irmãos, hoje, se nós estamos num momento de liberdade de escolha, o que Jesus está apontando nessas duas parábolas é que vai chegar uma hora que isso vai cessar e vai ter um momento de julgamento e separação. Tá bom? Vamos continuar? Vamos prosseguir? Uma outra mensagem das parábolas é que existe um conflito inevitável. O primeiro conflito eu sintetizei ali, ó, o resumo da matéria está ali. Ó. O primeiro conflito eu chamei de conflito interno e com o mundo. O Evangelho, quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente recebe a palavra da salvação, as boas novas de Cristo, no primeiro momento ele bate em nós mesmos, né? É uma coisa pessoal. A gente não recebe o Evangelho porque eu estava no meio de uma multidão de 20, 30 pessoas, eu entrei naquela fila, o que está acontecendo aqui? Não sei, eu estou na fila aqui. Eu acho que vão dar sopa. Opa, vão entrar também nessa fila. Lá na frente eu sou batizado. Não, comigo não aconteceu assim. E eu espero que com você também não tenha acontecido assim. E se você não teve a oportunidade de se batizar, de aceitar Cristo, eu espero que não seja assim para você, que seja algo que fale ao teu coração e que gere em você um momento de reflexão. Só que isso causa um conflito. Por que causa um conflito? Porque num primeiro momento nós temos uma coisinha dentro de nós. Cada um de nós tem um Alexandre, tem um Júlia dentro de si, um Daniel, um Beto, um Fernando, que está lá dentro, vivo. Essa pessoa teve muitas experiências de vida. E essa pessoa um dia vem ao Evangelho. Ela morreu completamente? Não, ela está lá ainda, gente. Primeiro esse conflito interno vem, fala conosco. E aí nós vamos começar a ter um conflito com quem? Quem é que vai odiar se você aceitar a palavra da salvação? Quem que vai odiar você? Com todas as forças? Hein? Também. E o mundo. O mundo vai te odiar também, irmãos. Não se iluda com isso. Você não será bem-vindo, não. E pode ser até que no meio da sua família você não seja bem-vindo mais. Isso acontece. No primeiro momento, na minha conversão, eu gerei um certo desconforto para muita gente da minha família. Foi difícil. Mas a gente não deve se preocupar com isso, irmãos. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então existe essa questão do conflito. Outra coisa que eu quero destacar aqui, e que eu aprendi isso no trabalho, tá? Quando a gente quer ter sucesso numa empreitada, você precisa de duas coisas: autoridade e competência, tá? Sem autoridade, você até pode começar alguma coisa. Lá na frente vão questionar você. O que você está fazendo aqui? Quem nomeou você?
Você pode até ter autoridade, mas se você não tiver competência, você vai seguir, em algum momento você vai cair. O único que tem autoridade, aí eu peço que os meninos coloquem naquela imagem nas multidões de novo lá, por favor. Que parecem duas telas abstratas. Já está lá? O único que tem autoridade e competência para, olhando de cima, avaliar quem é bom e quem é ruim, quem é? É Deus. Nossa missão aqui não é ficar avaliando ninguém. Nossa missão é lembrarmos que estamos todos na mesma rede. Todos estamos no mesmo campo. Sabemos que há uma convivência. Essa convivência gera conflitos. Porque o mundo nos confronta. E nós devemos confrontar o mundo? Devemos nos conformar com o mundo? Tem uma palavra que diz: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não pega a forma dele, não se encaixe. Se o mundo está fazendo uma curva ali, não queira você fazer uma curva em você mesmo para se encaixar naquela curvinha. Não, não é isso. Se você é quadrado e o mundo é redondo, continue quadrado. Quem tem competência e autoridade para fazer qualquer julgamento e separação é o Senhor. E aí nós vimos, né, que Ele vai mandar os seus anjos, né? E aí o autor aqui do estudo falou aí do ministério dos anjos, e que eu pedi para você não dar muita bola para isso, porque mais importante é a mensagem e o Senhor do que os mensageiros e que farão o trabalho. Bom, esses são pontos importantes que eu quero que você guarde, tá bom? Vamos para o terceiro grande tópico. Aplicações práticas. O primeiro subtópico aqui é paciência e perseverança. Paciência. Você acha que é fácil, por exemplo, vamos supor que aqui nós fôssemos todos sócios do Juventus. Vocês conhecem o Juventus ali na Moca? Bacana, né? Bacana. Eu acho muito bonito lá. Vamos supor que todo mundo fosse sócio do Juventus. Está todo mundo ali na área social, curtindo a piscina. Tudo bem? E aí tem um pessoal que está fazendo bagunça, cara. Estão fazendo bagunça, estão espalhando água para cima do pessoal que está sentado nas cadeiras tomando sol. Teve um, inclusive, que bebeu um pouquinho mais, está alterado. Aí já começa a discutir com o outro. É fácil conviver em sociedade, irmãos? E eu dei um exemplo aqui de um grupo bem pequeno, tá? De um clube. É fácil a gente viver junto? Em conviver um com o outro? Não é fácil. Requer o quê? E muitas vezes nós temos que ter o quê, gente? Tem que ter? Já voltou para o slide ali? Tem que ter paciência, irmãos. Tem que ter paciência porque não é fácil. Veja bem, nós temos idades diferentes, nós temos culturas diferentes. Nós temos formações diferentes. Às vezes a questão da idade é tão crítica que um é boomer, o outro é millennium, um é X. Você já viu esses termos? Dá uma pesquisada, você vai ver que é tão interessante e é tão diferente uma geração da outra. Especialmente agora que as coisas estão tão rápidas, está uma velocidade tão grande, os acontecimentos e as novidades, que você vai ver que as gerações estão ficando realmente muito diferentes. Essas diferenças exigem o quê? Paciência para dar liga. Porque sem paciência nós não vamos conseguir chegar lá. E sem perseverar também nós não vamos conseguir chegar lá. Perseverar é o seguinte, ó. Tem uma coisa me incomodando, mas eu não vou desistir.
Poxa, o irmãozinho não olhou na minha cara. Mas eu não vou desistir. Poxa, eu estava esperando que o pastor fizesse tal coisa, ou dissesse tal coisa, e ele não fez, ele não disse. Mas eu não vou desistir. Pô, eu estou esperando que o meu marido, a minha esposa aceite a Cristo, já tem 15 anos, mas eu não vou desistir. Isso é perseverança. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é aquilo que se espera de nós. Está falando comigo também, tá bom? E aí eu resumi da seguinte forma: saibamos esperar pelo agir do Senhor. Irmãos, a maioria das vezes que a gente quer resolver uma coisa que não é da nossa autoridade e competência, o que acontece, irmão? Dá ruim, né? Então vamos lá. Você está com dificuldade na sua caminhada de fé? Tenha paciência e persevere. Pela fé eu vou dizer para você que logo você vai ver mudança. Porque você também tem um componente que é seu, tá? Essa parte aí da paciência e da perseverança é tua, é minha, é nossa. Tá bom? Outra coisa, prudência e vigilância. No caso da parábola do joio e do trigo, tem um momento ali que toca no assunto prudência. Porque diz que quando o pessoal plantou ali o trigo, logo depois que semeou-se o trigo, os homens o quê? Alguém falou aí? Dormiram. Poxa, mas ninguém pode dormir mais, irmão? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Nós podemos e devemos dormir. O que eu estou querendo dizer aqui é, às vezes um momento da nossa vida que a gente não vigia, que a gente está muito sossegadão, sabe? Eu estou muito de boa, nada vai me acontecer, estou sossegado. Não, e nunca se esqueça o seguinte, irmãos. Quem te odeia, o inimigo e o mundo te odeiam. Isso é suficiente para você ficar bem esperto, bem vigilante. Tá bom? E aí, importante, né? Mais uma vez aqui eu dei uma resumida aí. Não nos deixemos enganar por heresias. Então vamos lá. Eu posso também interpretar esse joio. Aí já é uma interpretação, tá? Eu posso interpretar o joio também como alguma heresia que o inimigo põe no meio da igreja. Posso. Porque ele ali está plantado junto. Ele, de alguma forma, ele entrou no campo, ele brotou. A heresia não surge do nada, ela é plantada, você percebe? Heresia vai ter uma oportunidade para acontecer. Heresia vai ter um porta-voz, vai ter um ouvinte. Então vai ter um momento que ela vai ser plantada. Eu não quero fugir do tema, tá? Da parábola do joio e do trigo. Se o cristão não for prudente e vigilante, ele pode estar seguindo uma heresia. E muitas das vezes ele vai estar fazendo isso sem saber. Que é o mais doloroso ainda. Só Deus aí, irmão. Só Deus. Para vir com uma providência, para abrir os olhos, para, de alguma forma, tirar a pessoa dali. Só Deus. E Deus, quando quer, usa pessoas, tá? Às vezes numa conversa. Às vezes numa conversa você pode resgatar alguém que está numa situação dessa. E vou dizer mais, não é nem tanta conversa, mas com a nossa atitude. Uma pessoa disse uma vez, eu não vou lembrar quem é: pregai o evangelho a toda criatura, e se preciso for, use palavras.
Eu achei sensacional isso daí. Só que eu levei anos para entender isso, tá? Levei alguns anos para entender que mais importante do que eu digo na minha casa é aquilo que eu faço. Mais importante que meu discurso no meu lar é aquilo que eu realmente estou fazendo dentro da minha casa. Graças a Deus que a ficha caiu um dia para mim. Bom, o terceiro ponto aqui da aplicação prática é mãos à obra. E com isso nós já caminhamos para a conclusão. Mãos à obra em que sentido? Como que essas duas parábolas nos exortam à obra do Senhor? Irmãos, a janela de oportunidade está aberta, a graça está aí, com a porta da salvação aberta. Compete a nós anunciar o quê? Essa mensagem de salvação. Esses dias eu li uma matéria que falava assim: 7 nãos. Achei interessante, 7 nãos. Achei bacana, não tinha nenhuma heresia ali não, tá? Eu gosto de ver as coisas assim, com um filtro. Se eu ver que tem alguma coisa ali contra Deus, contra a palavra, eu já descarto aquilo ali. Mas no meio desses 7 nãos, tinha um não que era assim: não queira mudar a cabeça das pessoas. É interessante, né? E é real, irmãos. Uma das maiores frentes de batalha que a gente tem chama ego, chama a nossa própria cabeça. Isso é um campo de batalha. E você querer entrar na cabeça de uma pessoa e querer mudar ali a força, não é fácil não. É quase impossível. A palavra é sábia e verdadeira. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se nós já temos alguém que vai convencer, o que nós precisamos fazer? Falar da mensagem. Tá bom? E aí eu acrescentei um tópico aqui, tá? Porque eu creio no seguinte, irmãos. Se nós todos estamos na mesma rede, se a gente está no mesmo campo, estamos no mundo, sim ou não? Fazemos parte do mundo? Em termos. Estamos aqui, mas não somos deste mundo. O nosso lar, onde é que ele está? O nosso lar está reservado no céu. Então nós estamos aqui de passagem. E o que são 100 anos? Tem pessoas que conseguem chegar a 100 anos, né? Misericórdia. Eu não me vejo assim. O que são 100 anos de uma eternidade? Absolutamente nada. Não? Nada. Então é uma passagem até curta, uma passagem rápida, breve. Eu acrescentei aqui o seguinte: falando aqui de mim, tá? Eu, como cristão, entendo que eu preciso fazer diferença nesse mundo. Eu devo sim falar de Jesus, da mensagem da salvação. Eu devo entregar isso a quantas pessoas eu puder. Não devo me preocupar se a terra se vai cair na beira do caminho, se vai cair em terra boa, se vai ter as pedras, se a semente vai brotar ali e não vai vingar. Não tenho que tentar abrir a cabeça da pessoa para forçar nada, porque o Espírito Santo vai me ajudar. Mas é esse o meu papel. E as minhas atitudes têm que reforçar aquilo que eu estou falando. Dentro da minha casa, dentro da igreja que eu congrego, dentro do trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui de trabalho. Estou eu e o Samuel fazendo um curso de pintura automotiva. Aí o professor disse assim: olha, eu quando era jovem, uma oficina me chamou para me dar oportunidade para trabalhar. Eu estou lá trabalhando, tiro os tapetes do carro, encontrei uma nota
Era uma nota grande na época. Não era nem real, tá? Quem conhece aqui Cruzeiro, quem lembra do Cruzeiro? Cruzeiro novo, cruzado. Era uma nota grande que a pessoa deixou debaixo do tapete. Eu fui lá, peguei a nota, falei assim, olha, estava debaixo do tapete. Aí aquele senhor falou, parabéns, você está contratado. É nessa hora que nós somos provados. Não é quando a gente está aqui. Ainda que seja muito importante estarmos aqui. Mas é justamente quando a gente está no mundo que a gente tem que dar o exemplo daquilo que a gente crê. Tá bom? Mas eu estou dizendo isso para te animar, viu? Eu estou dizendo isso para te dar elemento para a sua caminhada. Substância para a sua caminhada. Devemos fazer a diferença hoje, sal da terra e luz do mundo. Concluindo. Tá na conclusão, hein? Vamos lá. Essas duas parábolas, elas têm um objetivo bem simples, né? Hoje nós temos uma realidade de convivência, mas numa hora e numa data que não sabemos. Porque isso está na escatologia, tá? Isso está naquilo que é o futuro, que está predito pela palavra de Deus. Haverá então uma realidade de juízo final e de separação. E aí, tem uma coisinha que a gente precisa fazer enquanto estamos aqui hoje. Alinhamento de expectativas. Que eu acho que a gente já tocou no assunto aqui no discorrer do estudo. Gente, não está todo mundo com o mesmo pensamento, não está todo mundo no mesmo nível de santidade, entendeu? Todo mundo aqui tem uma experiência de vida, tem uma história, tem os seus problemas, as suas dificuldades, os seus conflitos. E às vezes a gente está com uma expectativa elevada para todo mundo. Pô, você viu o irmão ali, cara? Que vacilo. Você viu a irmã? Você viu fulano? Você viu Beltrano? Quando nós temos que olhar o tempo todo para nós mesmos. Não tem coisa melhor, irmão, do que você setar a expectativa em relação ao seu próximo, do que se você trazer aquilo e colocar-se no lugar da pessoa. Se coloca no lugar da pessoa e vê se de repente você não faria até pior. Esse alinhamento de expectativas é justamente por isso. Desde que eu vim a Cristo, eu aprendi uma coisa. Igreja é hospital. Ué, não foi Jesus que disse? Eu vim para os doentes, não para os que estão sãos? Igreja é um hospital. Todo mundo aqui precisa de alguma forma de ajuda, de alimento. Todo mundo aqui precisa de Deus. Estamos todos juntos nesse barco. Não tem ninguém melhor nem pior. Para refletir na classe, então aqui vai a reflexão que está proposta no estudo, tá? Que cuidados o crente deve ter diante do ensino das parábolas do joio e da rede? Então vamos lá. Nós estudamos essas duas parábolas. A partir do momento que eu entendi as parábolas, que cuidados eu devo tomar na minha caminhada? Eu devo ficar esperto com o quê? Tá bom? É isso, irmãos. Obrigado pela oportunidade.